Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o professor José Edmilson Júnior, e vamos fazer a gravação aqui para a matéria de Cristologia, ok? Estávamos lecionando já no capítulo 2, e eu peço para que todos vocês abram juntamente comigo na página 23, onde estávamos tratando acerca do credo, tá? Do credo niceno-constantinopolitano. Estou fazendo aqui Estou relembrando com vocês o que já foi tratado com relação às heresias cristológicas, ok? E acrescentando a gravação sobre uma parte aqui que não pôde ser abordada, que foi apolinarismo, né? O apolinarismo, nestorianismo, eutiquianismo, ok? Seguindo aí com o estudo acerca da humanidade de Cristo e das duas naturezas de Cristo, a divindade de Cristo, a humanidade, certo? Então vamos fazer aqui só uma pequena rememoração aqui dessa parte, desse período, e seguir adiante aí com a nossa gravação, concluindo o capítulo 2. Em aula estaremos abordando o capítulo 3 e 4, ok? Então aqui estaremos finalizando o capítulo 2. A partir da página 23, a gente lê acerca do credo niceno, que consta aí em cima, que está em itálico, né? Na página. Então fizemos a leitura e um exame com relação a todos os trechos do credo niceno. Niceno, depois Niceno Constantinopolitano, né, quando ele é atualizado em Constantinopla, tá? Eu quero citar para vocês, fazer menção da imagem que estará disposta aí no grupo, que é um quadro resumido dos concílios trinitários e cristológicos, ok? Então temos aí o concílio de Nicéia, o concílio de Constantinopla, o concílio de Éfeso, o concílio de Calcedônia e o outro concílio de Constantinopla. Nicéia 525 depois de Cristo, contra o arianismo, essa heresia cristológica que nega que Jesus Cristo seja da mesma substância que Deus, tá certo? Diz que Jesus é o primeiro dos seres criado e a partir de Cristo tudo o demais foi criado por meio dele, mas que houve um tempo que ele não existiu, ou seja, ele não é eterno, ele é das primeiras e mais importantes criações de Deus. Então temos aí Ário, que era um presbítero em Alexandria e fazia essa afirmação herética, foi combatido no Concílio de Nicéia, e temos aí um resumo que nos apresenta o quadro. Decretos e definições. O Verbo é verdadeiro Filho de Deus, da mesma substância, homoousios. Homoousios, como a gente falou em aula, a grande disputa que houve em torno de uma letra. Homoiousios seria de substância diversa, diferente, de outra ousia, tá? Homoousia, homoousios, ou homoiousios. Então teríamos de substância semelhante ou diferente, né? Então temos aí a afirmação do homoousios, da mesma essência, da mesma ousia ou da mesma substância do Pai. Então Jesus Cristo é da mesma substância que o Pai, bem como o Espírito Santo. Então compartilha uma só essência em três pessoas. É um só Deus, tá certo? É um Deus, não são três deuses, é um só Deus, mas em três pessoas. E portanto verdadeiramente Deus, definição de fé nicena contra Ário, consubstancialidade do Pai e do Filho. Essa era a grande preocupação no Concílio de Nicéia 325, perdão. Já em Constantinopla, 381 d.C., surge a questão dos macedonianos, então, oriundos aí dessa região norte, né, da Grécia. E a grande questão foi em torno do Espírito Santo. O Espírito Santo é verdadeiro Deus como o Filho e o Pai. E aí você entra nessa atualização do Concílio de Nicéia, o Concílio Niceno-Constantinopolitano, fazendo a afirmação trinitária completa, né? Tratando também em relação ao Espírito Santo. Já no Concílio de Éfeso, que é 431 d.C., a questão dos nestorianos e do pelagianismo. Então, Nestório, tá certo? Que era um importante patriarca em Constantinopla e que caiu no erro em afirmar que as duas naturezas de Cristo não estão unidas em uma pessoa, tá? Mas não há esta união, tá certo? Então há
não é apenas a questão de serem distintas, mas de não poderem ser unidas, não constituem uma só pessoa. E aí teremos um entendimento incorreto com relação à natureza de Cristo, como se ele tivesse dividido em relação a essas duas naturezas, dividindo também a sua pessoa, tá certo? Então, falhando no entendimento da unidade enquanto pessoa. E Cristo seria como uma pessoa bipolar, tá certo? Temos aí esta falha, nesse defeito. Cristo, Deus, homem, é um só sujeito ou pessoa, tá? Cristo, Deus, homem, a natureza teantrópica, tá? Divina, humana, plenamente Deus, plenamente homem, é um só sujeito, pessoa. Então houve aí, através da chamada união hipostática, a perfeita união entre Deus e homem. A natureza teantrópica está perfeitamente unida numa só pessoa, que é a chamada união hipostática, tá certo? Então Jesus é uma pessoa, é um sujeito com duas naturezas que estão ali constituindo esta pessoa, natureza divina e humana, plenamente Deus, plenamente homem. Como eu já fiz a afirmação desde o começo do nosso curso, são afirmações que dizem respeito a uma tentativa de expressão da doutrina relacionada a Deus, tá? Não espere encontrar aqui definições exatas. Isso aqui não é humanas, isso aqui não é matemática, não é física, tá? Então não haverá definições exatas, haverá a expressão mais fiel às Sagradas Escrituras. A questão é a subordinação às Sagradas Escrituras ou a falha, o erro, a heresia, o desvio, a heterodoxia, que é quando você faz uma afirmação diversa da Sagrada Escritura. Então, quando nós construímos aqui uma tentativa de expressão, ela não está tão preocupada numa explicação que venha a exaurir o tema. Fala, olha, você agora entendeu plenamente essa questão, porque você não vai entender, porque eu não entendo, tá certo? Porque os grandes homens de Deus que se debruçaram sobre isso chegaram à conclusão de que não é possível um entendimento completo, mas é possível uma afirmação subordinada à Escritura. A Escritura nos apresenta Jesus como Deus, também nos apresenta Jesus como homem. E esse Jesus que é Deus e é homem é uma pessoa, tá certo? Não são uma pessoa dividida que está em conflito consigo mesma. Não, ele é uma pessoa. Por isso que falamos acerca da natureza teantrópica, é Deus e homem, que está unido nessa chamada união hipostática, ou seja, esta pessoa divina humana está unida numa só pessoa, ok? A união hipostática de pessoas é substancial e não acidental. É substancial e não acidental. Ou seja, acidental seria devido ao momento, convenientemente ao momento, mas irreal. Na verdade, há uma divisão, e essa divisão é de tal maneira que não constitui um sujeito, uma pessoa, tá? Física ou moral. Condenou-se também o pelagianismo. Aí o pelagianismo já era uma questão mais tendente à soteriologia. Pelágio, que era um bispo da região da Bretanha, uma região bastante remota, né? E ele tem certo debate com Agostinho no que diz respeito a comunicação do pecado desde Adão e Eva, né, para a humanidade. Então ele levantava a hipótese de um ser humano viver pelo menos hipoteticamente sem cometer pecado. Então haveria a hipótese de um ser humano não cometer pecado e assim não carregar a condenação de Adão sobre ele, mas ser condenado pelos seus próprios erros, pelos seus próprios pecados, e não por um pecado que venha a ser comunicado de geração em geração, tá? E aí Agostinho vai combatê-lo, só que nesse combate com Pelágio ele acaba distorcendo alguns aspectos doutrinários importantes que ele já havia construído. Ele meio que retoma o maniqueísmo do qual ele já havia saído, né? Devido ao calor do debate, né? Para vencer o seu opositor, ele abraça certas ideias que posteriormente serão bastante ecoadas dentro do calvinismo mais expressivo, né? O calvinismo supralapsariano, que diz que as pessoas são salvas por meio de um decreto secreto de Deus na eternidade, definindo individualmente quem é salvo e quem é condenado. Então você tem aí
esta leitura calvinista que será feita a partir desse Agostinho envolto nesse debate com Pelágio, tá? Então você tem essa situação, os debates causam, né, essa situação no qual a pessoa às vezes acaba se exacerbando para vencer o debate, né, destruir seu adversário. Então Agostinho, que já havia escrito sobre o livre-arbítrio, já havia trazido importantes afirmações aí que de fato traz um entendimento bíblico pleno, mas ele envolvido nesse debate ele vai sofrer algumas alterações na sua afirmação da doutrina soteriológica, tá? Então, ó, Éfeso 431, condenado nestorianismo, e aí algo que eu falei em aula também, mesmo nestorianismo tendo sido condenado nessa época, ele continua sendo importante enquanto um movimento cristão relevante no Oriente Médio. Eles evangelizam esta grande área do Oriente Médio, e você encontra até hoje igrejas que têm como origem evangelizações, missões levadas pelo grupo nestoriano ao Iraque, tá certo? Regiões bem remotas aí do Oriente Médio, tá? Calcedônia 451 depois de Cristo condena eutiquianismo e monofisismo, As duas naturezas de Cristo estão unidas pessoalmente, mas não confusas, mudadas ou de qualquer forma alteradas. As duas naturezas de Cristo se confinam em uma só pessoa. E aí você tem o problema tanto do monofisismo, tá? Que aí há uma espécie de esse monos, né, único. Então há uma espécie de uma mistura, tá? Então essas naturezas serão misturadas. E aí apenas uma pessoa atuará, tá certo? Apenas uma pessoa atuará, apenas ela se apresenta de formas, de aparências, vamos colocar assim, de modos diferentes, tá? Aí você tem o modalismo, você tem o monofisismo, você tem outras versões de unicismo, mas o monarquianismo, por exemplo, né? Que aí vai afirmar que o pai, que às vezes se manifesta como filho, às vezes como espírito. Outra forma de monofisismo vai dizer que há a admissão da natureza de Cristo, então ele meio que fica sendo, ele é apagado, ele é, vamos dizer assim, engolido, né, pelo Logos, pela natureza divina. E aí você tem apenas Deus se manifestando com formas diferentes. Aqui ele é pai, aqui ele é filho, ali ele é espírito. Então ele se manifesta em formas diferentes para tentar preservar este entendimento incorreto de unicidade, né? Traindo com isso a fundamentação bíblica da Trindade, para tentar preservar essa unicidade de uma forma equivocada. Então o eutiquianismo a gente vai ver também de uma forma mais detalhada aqui, mas há também esta destruição de certo aspecto da humanidade de Cristo. Então, se eu não me engano, eu devo estar fazendo confusão com o apolinarismo, mas há um que afirma que o pneuma, tá certo? O humano, ele é cancelado e o logos toma seu lugar. Então fica ali, tá certo? O soma, que é o corpo humano, tá? E a psique, que são as funções mais básicas, mas o espírito humano é apagado, dando lugar ao logos. O logos divino vem, como se for, Deus é espírito. Então o logos, ou verbo divino pré-encarnado, diz respeito à natureza de Cristo antes da encarnação. Cristo puramente espírito, desde a eternidade, tá certo? Que criou todas as coisas, que é da mesma substância de Deus. Então, ok. Só que quando Cristo vem e ele encarna, ele apaga o espírito do Jesus homem, do Jesus humano. Então o Jesus humano é um humano inferior. É um humano faltando pedaço, faltando peça. Porque o Logos divino vem e entra ali. Aí agora ele fará uso dessa psique, tá certo? Dessa capacidade de inteligência, né? Desse ser humano, que foi ali gerado pelo Espírito, no ventre de Maria, e do soma, do corpo, tá? Então você tem aí essa característica que vai fazer o quê? Negar parte da humanidade de Cristo. Dizer que essa humanidade foi engolida pelo divino. Quando o divino entra ali, ele apaga certa parte da humanidade. Com isso você tem uma falha soteriológica muito grave, porque no plano da redenção, o grande objetivo da humanização do Cristo é admitir toda a natureza humana, tá?
Cristo vai admitir toda a natureza humana e por meio de um corpo humano verdadeiro, real, pleno, e um corpo humano pleno, como falamos no começo da matéria de Cristologia, não é um corpo humano pecaminoso, isso é um corpo humano defeituoso. Isso é um corpo humano afetado pela corrupção do pecado, desde Éden, e que vai sendo transmitido, vamos dizer assim, ridoplasmaticamente, através da geração de matéria, gerando matéria, comunicando a mesma corrupção. De modo que Paulo pode dizer em Romanos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ok? Então isso é um corpo humano defeituoso, Deus não fez o corpo humano assim, ok? O corpo humano pleno é o corpo humano que foi admitido por Cristo na encarnação do Verbo, na união hipostática ocorrida ali no ventre de Maria, tá certo? No qual a Jesus agora assume essa natureza teantrópica, Deus e homem numa só pessoa, ok? Ele admite então essa natureza humana, tá certo? Unifica numa só pessoa, e a natureza humana agora, por meio do processo salvífico, no qual Jesus fará a redenção na cruz do Calvário, derramando seu sangue por nós, em purificação do nosso pecado, fazendo a expiação diante de Deus. Aí veremos os ofícios de Cristo, como ele oficia como sumo sacerdote, não conforme a ordem de Levi, mas conforme a ordem de Melquisedeque, diante de Deus, tornando Deus propício a nós, tá certo? E derramando por nós o sangue da expiação. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado e nos faz novas criaturas diante de Deus, tá? Então, quando Cristo cumpre essa função, que é uma função sumo sacerdotal diante de Deus, ele é ao mesmo tempo o cordeiro do sacrifício, ele é o sumo sacerdote e ele leva o sangue da expiação, que não é um sangue de terceiros, mas é o seu próprio sangue, derramado pelo homem pecador. E quando ele faz essa remissão, ele tem um corpo humano pleno, e ele apresenta esse corpo em sacrifício a Deus, fazendo a remissão. O que é remissão? Remissão é resgate. Quando a pessoa está sequestrada, por exemplo, pelo exército inimigo, e você vai redimi-la, você vai resgatá-la, você vai pagar o resgate, tá certo? Aí havia um entendimento incorreto nos antigos de que o resgate era pago a Satanás, mas na verdade, biblicamente falando, o resgate é pago a Deus, porque a ofensa é contra Deus, tá certo? Então, o Cristo paga diante do próprio Pai o resgate pela alma perdida que está aprisionada nas mãos de Satanás. Ele só está nas mãos de Satanás porque há uma divisão entre ele e Deus. Ele não tem acesso a Deus por causa do pecado. Cristo purifica-o de todo o pecado. Restabelece o acesso a Deus, porque ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele toma a cédula que é contra nós e crava na cruz as nossas acusações levantadas pelo Satã, pelo adversário, ou Diabolos, aquele que lança em rosto, que lança acusação, né? Então Cristo vai lá e realiza esse ato remidor. Ele redime, tá certo? Então ele vai resgatar esse homem, e ele resgata através do quê? Através exatamente dessa característica de ele mesmo apresentar a natureza plena humana diante de Deus como sacrifício vivo, apresentando então o valor do resgate. Ele resgata toda a natureza humana. E isso por quê? Porque ele admite toda a natureza humana. Então Cristo, ele admitiu toda a natureza humana, e toda a natureza humana não inclui pecado. Calcedônia e Eutiquianismo, ok. Constantinopla, o segundo de Constantinopla é 553 depois de Cristo. Trata de diversos assuntos, confirma-se a condenação dos erros precedentes, trinitários e cristológicos, afirmando os sentidos genéricos das definições conciliares, desarraigam-se erros derivados de Orígenes. Orígenes era uma pessoa importantíssima na teologia, mas infelizmente ele cometeu alguns equívocos, alguns erros sérios, e por isso temos aí a necessidade, né, dessa refutação, alguns equívocos, alguns erros de Orígenes. Então, só para refrescar a memória, a gente tratou aqui, ó, de ebionismo, que eu falei que é uma reminiscência, tá certo, de influências judaicas dentro do cristianismo. Então eles recebiam Jesus como Messias, mas não como Deus, sem entender que Jesus seja Deus e que seja eterno. Então o ebionismo produziu esta forma de entendimento de que Jesus Cristo era um grande profeta, era o Messias, o ungido, mas não Deus, não o Filho de Deus, de acordo com a própria conceituação dada por Cristo de que eu e o Pai somos um, ok? Eles não admitiam essa verdade. Então,
diziam que Jesus é diferente de Deus. Jesus é um profeta, é o Messias, mas não é Deus. Então, condenação dos ebionistas, né? Os docetistas já entravam por aquele conceito, como eu expliquei, com certas nuances gnósticas, partindo do pressuposto de que a matéria é inerentemente má, então Jesus não poderia admitir a matéria. Assim sendo, a humanidade de Cristo era apenas ilusória, sendo Cristo uma espécie de aion, espécie de um ser que é um representante de Deus, uma emanação de Deus, tá? Então ele vem aqui, se apresenta a nós como um ser humano, mas na verdade aquele suposto corpo humano é uma enganação, é uma ilusão de ótica, tá? Então ele não é verdadeiramente humano, é apenas um fingimento. Então, você tem os docetistas aí com esse tipo de afirmação, o que leva, né, à condenação. No quadro que estará para vocês aí agora, você tem essas afirmações e algumas explicações dessas distorções. Jesus divino, mas não humano. Jesus apenas parecia ser humano em sua encarnação, sofrimento e morte. Deus não pode sofrer ou ser corrompido por carne humana, e portanto Jesus, o Jesus divino, não poderia ser verdadeiramente humano. Então os docetistas, que tinham certa influência, né, dessas correntes de pensamento, dentre elas o gnosticismo, faziam essa afirmação, negando a humanidade de Cristo, incorrendo em grave erro, sendo condenados, por exemplo, por João apóstolo no seu evangelho, nas suas cartas, dizendo claramente que aquele que não admite que Jesus Cristo vem em carne é o anticristo. No quadro você tem alguns acréscimos aí, por exemplo, adocianismo e modalismo, tá? O adocianismo, que é do século II da era cristã, Teodoto de Bizâncio, a possibilidade dele ter feito essa afirmação, esse entendimento incorreto, né, sobre a cristologia, chamada a heresia do adocianismo. Jesus é humano, né, igual humano, não eternamente divino, não eternamente divino. Jesus nasceu humano, foi unido com o Espírito de Deus em seu batismo e adotado ao ser de Deus em sua ressurreição. Há apenas um Deus criador pré-existente, portanto, para Jesus ser Deus, ele teve de se tornar divino. Então Jesus ele não seria plenamente divino, nem seria eterno, mas ele foi admitido, por isso o adocianismo, adotado para a natureza divina, primeiro no ato do batismo, em que o Espírito de Deus desce sobre ele, e posteriormente na ressurreição, quando ele é admitido à glória divina. Então aí Jesus passaria a ser um ser divino, não sendo sempre um ser divino, tá certo? Então você tem essa heresia adocianista. E aí, por exemplo, aquela situação em que Jesus disse que não sabe o dia da sua volta, ele explicaria, porque ele ainda não é Deus, mas ele se tornará Deus. Algumas pessoas, na verdade, podem até pensar dessa forma equivocada, tá certo? Se esquecendo da afirmação da natureza teantrópica. Jesus é o Logos divino pré-encarnado, presente desde a eternidade, por meio de quem tudo foi feito, e sem ele nada que foi feito se fez, tá? Esse é Jesus, Jesus pré-encarnado. Jesus pré-encarnado, Logos divino, ele está plenamente unido ao Jesus humano, gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, tá? Constituindo uma só pessoa, através da chamada união hipostática. Natureza divina eterna, natureza humana, que foi ali gerada pelo Espírito Santo. Então Jesus, ele sempre foi Deus, tá? Então essa heresia adocianista, de que ele só se tornou Deus na ascensão, é um erro gravíssimo. Modalismo. Modalismo, Jesus igual modo divino, não ser humano. Modo divino, não ser humano. O Pai, o Filho e o Espírito não são três pessoas distintas. Ó a falha, ó o erro. Não são três pessoas distintas, mas três modos ou aspectos de um único Deus. Modalismo, modo, manifestações. É um só Deus e uma só pessoa divina que se manifesta de três modos diferentes. Há apenas um Deus, Deus só pode ser três pessoas em aparência, não de fato. A heresia modalista é abraçada pelo grupo Voz da Verdade. Preste muita atenção no que eu estou falando para você agora. A heresia modalista é defendida ferrenhamente
ardorosamente, violentamente pelo grupo Voz da Verdade. De modo que alguns pastores já tiveram embates muito difíceis com eles. Quando saiu a revista Escola Bíblica Dominical Defesa da Fé, o Moisés ligou o pastor Ezequiel tentando intimidá-lo. Pastor Ezequias, tá certo? Ezequias Soares, que é o coordenador da Declaração de Fé da Assembleia de Deus, que é um apologista da igreja, tá certo? Um especialista em hebraico na igreja. Ele, quando lançou a revista Defesa da Fé, foi ameaçado. O Carlos Moisés tentou coagi-lo a abandonar aquele projeto. Ele tocou adiante, foi processado, mas perdeu o processo. E o grupo Voz da Verdade é uma seita, tá? O grupo Voz da Verdade é uma seita. E eles abraçam essa heresia e eles blasfemam contra a Trindade, tá certo? Eles blasfemam contra a Trindade. Eles afirmam o modalismo, no qual há uma só pessoa que brinca de ser ora Pai, ora Filho, ora Espírito. Só que esse tipo de invenção cai por terra diante da Sagrada Escritura. Principalmente no trecho em que você tem: a voz do Pai brada dos céus, o Espírito desce em forma corpórea como pomba e repousa sobre Jesus que está saindo das águas. Isso simultaneamente. A voz que brada: esse é meu filho amado em quem tenho prazer, o Espírito que desce em forma corpórea de pomba e Jesus na sua forma humana, recebendo o Espírito sobre ele, tá certo? Então você tem ali o Pai, o Filho e o Espírito, um só Deus, manifestos as três pessoas simultaneamente, ok?